Pessoal, então hoje nós vamos estudar a história dos batistas. Nós vamos estudar hoje. Na segunda-feira, nós vimos a história da igreja e hoje a história dos batistas. Por que a gente dá a história da igreja e a história dos batistas? Porque depois, quando nós entrarmos nas doutrinas propriamente dito, elas vão estar inseridas dentro de um contexto histórico. Então, durante as doutrinas, nós vamos citar alguns dados históricos. Então, é importante que a gente dê esse panorama, tanto da história da igreja, como da história dos batistas. Se bem que a história dos batistas, elas estão inseridas na história da igreja, né? Eu passei aquele link para vocês, da história da igreja lá do Juliano Reis e lá de Florianópolis. Eu aconselho vocês a ouvirem aquela série, verem e ouvirem, né? Aquela série de estudos. É maravilhoso aquilo lá, maravilhoso. Vocês vão aprender muita coisa. E o importante é que não é somente informações técnicas. Ali tem muito de piedade naquelas histórias e vocês irão ser influenciados positivamente pela história de tantas pessoas que deram a sua vida em favor do Evangelho. Foi aquele link lá que eu passei na segunda-feira. Então, vamos lá. Qual a origem dos batistas? Então, na aula de hoje, é essa pergunta que nós vamos tentar responder. De onde vieram os batistas? Quando você faz essa pergunta, a resposta ela pode vir de três maneiras, porque existem três versões a respeito da origem dos batistas. A primeira versão é chamado sucessionista ou JJJ. É chamada sucessionista ou JJJ por causa dos nomes Jerusalém, João. Então pegaram o nome Jerusalém, Jordão, o Rio Jordão, onde João batizava, e João, que é João Batista. Então, essas pessoas que defendem essa tese sucessionista ou JJJ, elas fazem uma linha que vem lá de João Batista, que batizou Jesus, que enviou seus apóstolos, que fundou a igreja, e eles pegam uma sucessão, essa linha sucessória, e vem até a Igreja Batista. Então, ela é chamada desse jeito por causa de Jerusalém, Jordão e João, que coloca o início do grupo nos dias que antecedem ao período apostólico, ou seja, o período de João Batista. É pura ficção, não existe base histórica nenhuma, porque quando a gente fala dos batistas, irmãos, é bom que a gente fale o seguinte: nós estamos falando a respeito da denominação batista, da Igreja Batista. Então, é uma ficção, é um exercício de imaginação a gente achar que a denominação, a Igreja Batista, veio lá antes do período apostólico. A segunda, que é chamada de que eu me atrapalhei aqui. Ó. A segunda versão, ela parte do pressuposto que há uma sucessão de batistas desde o primeiro século, essa primeira versão, sendo popularizada pelo livro Rastro de Sangue. Então, por que no Brasil, essa primeira versão dessa sucessionista, ou JJJ, ela é muito popular? Por quê? Porque quando os americanos, os primeiros missionários começou agora a falar. no Brasil,
Lúcio, não tinha ligado? Oi, tem alguém com o áudio ligado aí, com o microfone ligado? Eu vou pedir para desligar, senão interfere aqui. Então, essa posição partia do argumento de que há uma sucessão de batistas desde o primeiro século, sendo popularizada pelo livro Rastro de Sangue, ou Rastro de Sangue. Os primeiros missionários batistas norte-americanos que vieram para o Brasil estavam impregnados dessa teoria, espalhando-a entre os novos crentes como se fosse um argumento indiscutível de autenticidade cristã. Entretanto, carece de qualquer indício histórico ou documental. Então, como eu falei com vocês, isso daí é um exercício de ficção. A gente falar que a Igreja Batista, a denominação Batista, veio lá desde os dias de João Batista. Esse daí é do livro, né, que eu falei para vocês aí, que os missionários americanos trouxeram para o Brasil, o Rastro de Sangue. Eu tenho uma versão aqui, ó, deixa eu ver aqui, mostrar para vocês, bem antiga aqui, ó, desse livro aí. Aqui ainda está, o Rastro de Sangue, bem antiga. Acho que essa edição aqui deve ser mais ou menos dos anos 60. Um livro obrigatório de leitura de todos os batistas. Então, quando eles vão fazer esse exercício, né, de ficção, eles fazem esse mapa aí. Esse mapa é esse mapa aqui, ó, que vem junto com esse livro aqui, ó. Esse mapa aqui foi feito em 1931. Estão vendo aí? Vocês estão vendo na tela, esse aqui é o mapa em papel. Aí, ó. Isso que está na tela de vocês aí é um facsímile, eu escaneei e coloquei na tela, tá vendo? Então, eles pegam diversos grupos que existiram durante toda a história da igreja, grupos fiéis, e eles querem forçar, dizendo que esses grupos antecederam os batistas. E não existe registro histórico nenhum disso, pelo contrário. Irmãos, é importante a gente saber que sempre houveram pessoas que permaneceram fiéis, porque Deus guarda sempre o remanescente fiel. Vocês lembram quando Elias foi reclamar com Deus, lá chorar as mágoas, e ele fala assim, só eu fiquei? A síndrome de Elias, né? Só eu fiquei? Todos os demais profetas foram mortos? O que Deus falou para ele? Não. Eu guardei 7.000 pessoas, joelhos, que não se dobraram a Baal. Então, esse grupo de remanescentes fiéis, ele sempre tem. Agora, você pegar esses grupos fiéis, remanescentes, em toda a história da igreja, e dizer que eles eram batistas, é você querer forçar muito a barra e as evidências. A segunda versão defende a tese de que os batistas têm uma relação espiritual com os anabatistas, que existiram desde a Idade Média. Esta tese também é rejeitada, uma vez que vários grupos de diferentes doutrinas foram considerados anabatistas, ou seja, aqueles que batizavam de novo. Então, anabatista era um nome genérico, que era utilizado para diversos grupos que tinham crenças diferentes, e pelo fato deles rebatizarem, eles pegaram esse nome de anabatistas. Mas como aquela primeira tese, essa segunda tese também ela carece de qualquer base histórica, de qualquer documentação. A terceira versão, que é a que nós vamos discorrer aqui hoje, é a que sustenta que os batistas vieram dos separatistas puritanos, de um grupo de colonos ingleses que residiam na Holanda no início do século XVII, que se separaram, que dissentiram da igreja anglicana, da igreja da Inglaterra. Esta tese é academicamente aceita, sendo inclusive reconhecida pela Aliança Batista Mundial e pela Convenção Batista Brasileira, sendo a única que dispõe de elementos históricos reais e farta documentação para comprová-la. Então, a primeira e a segunda tese, embora elas possam parecer bonitas, românticas, mas elas carecem de elementos históricos e de documentação. Agora, essa terceira versão, não. Essa terceira versão ela tem elementos históricos e tem farta documentação para comprovar a sua veracidade.
Aí nós temos um mapa cronológico, né, da origem das igrejas. Agora eu preciso colocar o óculos para poder falar um pouquinho. Então, nós temos lá a igreja dos tempos apostólicos, depois com Constantino, ele torna a igreja romana, a igreja cristã como a igreja oficial do império, e depois aí vai surgir o catolicismo, no ano 1000, mais ou menos, como nós já dissemos, houve a separação entre os ortodoxos orientais, que essa última linha lá, ó, lá, ortodoxos orientais, 1054, foi a primeira grande divisão da Igreja Romana, da Igreja Oficial. E depois, em 1517, então a Igreja se separa novamente. Então, se ela já tinha se separado entre Igreja Oriental, que são os ortodoxos, e a Igreja Romana, os ocidentais, agora, entre a Igreja Ocidental, acontece uma nova divisão com o movimento da Reforma Protestante. E daí, a Reforma Protestante, então, surge o luteranismo, surgem os europeus independentes, os calvinistas, e 1500 de terra, ou a Igreja Anglicana, como é chamado. Dessa Igreja da Inglaterra, deriva, então, os puritanos, os episcopais e os separatistas. Dos puritanos é que vai surgir, então, os batistas lá em 1609. Aí, ó. Então, a Igreja Anglicana, ela não é uma separação do movimento protestante original. Ela é a Igreja Protestante, mas ela é uma divisão direta do catolicismo, ok? Então, a Igreja Batista, ela não sai da Reforma Protestante diretamente da Reforma Protestante de Lutero. É lógico que ela é totalmente influenciada, mas se aquele primeiro movimento dos luteranos, dos calvinistas, eles saem naquele primeiro momento, os anglicanos só vão sair no segundo momento, formando então a Igreja da Inglaterra, daí vem os puritanos e depois a Igreja Batista. Para provar essa tese, eu vou colocar um pequeno do Israel Belo. Ele é um pastor batista, um dos mais tradicionais da Convenção Batista Brasileira. E olha o que ele fala aqui nesse vídeo. Um outro problema na origem dos batistas é com relação à predestinação. Então, surgiu essa primeira comunidade, que era uma comunidade de batistas gerais, que acreditavam que Jesus Cristo veio para todos e não só para os predestinados. Um outro grupo, internamente, cria que a expiação era limitada, era particular, isto é, a predestinação era particularizada àqueles eleitos, um calvinismo estrito. Os dois grupos, então, se separaram. Os batistas gerais não cresceram, é muito curioso isso, não se desenvolveram, e os batistas particulares se desenvolveram, cresceram, e algumas décadas depois eles se fundiram, desaparecendo esse tipo de problemas. É muito interessante, porque esse é um tema tabu entre os batistas. Os batistas, na verdade, sempre colocaram o tema da predestinação dupla para debaixo do tapete. E é bom que ali fique. Se formos discutir de novo esse assunto, teremos divisão, como já houve nos Estados Unidos, e não vale, absolutamente não vale a pena. Então, vocês percebem aí por esse vídeo que esta versão de que os batistas eles se originaram lá
na Holanda, através dos ingleses puritanos, é então a versão, inclusive, reconhecida pela Comissão Batista Brasileira e pela Aliança Batista Mundial. Nós tivemos, ao todo, 4 reformas. Então, quando se fala em reforma protestante, sempre se pensa na reforma luterana. Mas não houve só a reforma luterana, houve 4 reformas. A primeira delas, então, é a reforma luterana, que é a mais conhecida, a mais difundida, e as outras, elas se derivaram dessa reforma luterana, que foi a primeira. Pessoal, tem alguém com o áudio aberto, por favor. Se você puder fechar o áudio aí, tá bom? Então, a primeira reforma é a reforma luterana, que aconteceu, então, em 1517. Depois, nós tivemos a reforma radical, que é a reforma anabatista. Ela chama radical porque ela foi muito violenta. E se você for analisar com profundidade a reforma radical, ela tinha muito de moralidade na reforma. Enquanto que a reforma luterana foi uma reforma mais doutrinária, a reforma radical ela se aprofundou muito na questão moral, na questão de comportamento. E ela foi muito violenta, então dizem que grande parte dos problemas que a reforma protestante teve para avançar foi por causa dessa reforma radical. Depois nós temos a reforma calvinista, então que foi liderada por João Calvino, e como eu já disse, todas elas derivadas da primeira reforma luterana. E a reforma anglicana, que é aquela que nos interessa, ok? Então, a reforma anglicana, ela teve como personagem principal o rei Henrique VIII. Pastor. Oi? Desculpa interromper. Eu acho que tem como você dar mute para todo mundo da sala, porque tem gente que entra e não está sabendo fazer mute. Eu acho que você consegue ir lá na lista e colocar todo mundo como mudo e só você falar, porque às vezes entra alguém mesmo. Pera um pouquinho só. Ô, Cecília, você consegue dar mute em todo mundo? Porque as pessoas novas que estão entrando na sala, elas entram com o microfone aberto. Vamos já organizar isso. Então, a minha nora aqui, a Cecília, ela vai dar um jeito aqui. Ok? Pronto, todo mundo mutado agora. Não multado, todo mundo mutado. Obrigado. Então, o personagem principal da reforma anglicana é o rei Henrique VIII, que ele viveu de 1491 a 1547. Se você quiser saber um pouquinho a respeito dessa parte histórica, não da Igreja Batista, você veja essa série. Ela é um pouquinho assim pesada, mas ela tem um fundo histórico, que é a família Tudors, a família que reinou na Inglaterra nesse período de divisão da Igreja Católica para a Igreja da Inglaterra. É a família, a dinastia Tudors. O primeiro rei foi o pai de Henrique VIII, Henrique VII, e o segundo foi Henrique VIII, da dinastia Tudors. Henrique VIII, segundo Carnes, era um soberano elegante, generoso, forte, culto, conhecedor de teologia e bom músico. Falava latim, francês e espanhol
tão bem quanto inglês. Então, ele falava inglês, latim, francês e espanhol. Gostava de caça, arco e tênis. Depois ele vai... outra coisa que ele gostava bastante é de casar. Só casamentos oficiais, ele teve meia dúzia, seis casamentos oficiais. E ele, para casar de novo, ele mandava, em geral, matar a mulher dele para ele poder casar de novo. Ele foi um obeso mórbido e ele morreu por isso. Ele se transformou muito obeso no final da sua vida e acabou morrendo em decorrência disso. Henrique VIII, em 1509, Henrique VIII ascende o trono e casa-se com Catarina de Aragão. Vocês sabem que os casamentos, eles eram todos encomendados e eles eram feitos por interesse. Agora, por que Henrique VIII se casa com Catarina de Aragão? Catarina de Aragão não era inglesa. Catarina de Aragão, ela era espanhola. Agora, ela tinha sido esposa do seu irmão mais velho. E eles tinham feito esse casamento por interesse para quê? Para que houvesse paz entre a Inglaterra e a Espanha. Catarina de Aragão, ela era tia de Carlos V, rei da Espanha, e o imperador do Sacro Império Romano. Então, o sobrinho dela, Carlos V, era o segundo homem mais poderoso do mundo. Ele dividia, ele competia, somente interessava para eles. Então, com a morte do irmão de Henrique VIII, ela fica viúva e casa-se, então, com o irmão mais novo, que é Henrique VIII. Em 1516, ela tem um filho, uma filha, e ela se chama Maria, que depois vai ser chamada de Maria a Sanguinária. E depois vocês vão entender por que ela vai ser chamada de Maria a Sanguinária. E ela não dá outro filho para Henrique VIII. E Henrique VIII, ele queria ter um filho homem, porque ele pensava que somente um homem tinha condições de continuar o reinado dele. Só um homem tinha condições de liderar a Inglaterra para as conquistas que ele vinha colocando em prática. Então, como ele só tem uma filha com Maria, ele resolve se separar. Porque ele quer ter um filho através de um sucessor, um homem. Em 1533, Henrique VIII rompe com o Papa e casa-se com Ana Bolena. Então, Henrique VIII, ele era muito mulherengo. Muito mulherengo. Ele era amante da irmã de Ana Bolena, que se chamava Maria Bolena. E daí, quando ele conhece Ana Bolena, ele se apaixona por Ana Bolena. E ele tenta seduzir Ana Bolena, e Ana Bolena resiste às investidas dele. Fala, não, comigo só se você casar. Ele fala assim, mas eu não posso casar, eu já sou casado. Ele fala assim, se divorcia? Eu falo, não, jamais, não vou me divorciar, porque se eu pedir um divórcio para o Papa, ele não vai me dar. Ela fala assim, todo mundo já mandou, entre aspas, né? Todo mundo já mandou o Papa as favas, por que você não faz a mesma coisa? Né? Todo mundo já se separou de Roma, por que você não faz a mesma coisa? E daí
de tanto ela falar, de tanto ela insistir, e de apaixonado que ele estava, ele resolve fazer isso. Ele pede, então, para o Papa o divórcio. Qual a argumentação que ele dava para pedir o divórcio? Ele falou assim, não, ela já era casada com meu irmão. O meu casamento, ele precisa ser anulado. Anulado, porque ela já foi casada. Catarina de Aragão já foi casada com o meu irmão, então... E o Papa falou não. Então, o Papa, embora ele alegasse motivos religiosos para não fazer o divórcio com Catarina de Aragão, mas, na realidade, ele temia fazer guardar isso. Acontece que Maria Bolena, que foi amante de Henrique VIII, irmã de Ana Bolena, tinha tido um filho, mas, como era um filho bastardo, teoricamente, ele não poderia ascender ao trono. E agora, ele casa com Ana Bolena e ela tem uma filha. Então, o que ele resolve? Ele resolve, novamente, casar de novo. Só que ele não poderia casar de novo. Por quê? Porque ele já tinha separado a igreja da Inglaterra, da igreja de Roma, por causa do divórcio. Agora, como que ele ia chegar e ia divorciar de Ana Bolena para casar de novo? Isso seria impossível. Daí, existe uma trama, ele acusa Ana Bolena de traição, de infidelidade conjugal, que até hoje a gente não sabe se isso foi verdade ou se foi apenas um álibi que ele criou para poder decapitar ela. E assim ele fez. Em 1534, Henrique VIII é declarado chefe da Igreja da Inglaterra. Em 1536, acontece, então, a decapitação de Ana Bolena. Ela é condenada por traição e ela tem o seu pescoço cortado e sua cabeça arrancada. Daí ele fica viúvo. Ele ficando viúvo, ele pode casar novamente. Daí ele casa-se com Joana Seymour. E daí, desse casamento, então, ele tem o primeiro filho, oficialmente falando, Eduardo. Em 1500, Henrique VIII e Eduardo VI assume o trono, que era, então, o seu filho legítimo. Mas o que acontece? Em 1553, portanto, menos de 7 anos depois, morre Eduardo VI. E Maria, a sanguinária, assume o trono, restabelecendo o catolicismo. Olha, quando Eduardo, antes de Eduardo morrer, ele faz um testamento dizendo que se a sua outra irmã, a outra meia-irmã, filha de Maria Bolena, assumiria o trono. Mas ela fica somente alguns dias, porque Maria volta para a Inglaterra e ela, com a ajuda do exército, dos soldados, ela consegue, então, depor a sua meia-irmã, né, porque era sua meia-irmã, e ela, então, retoma o trono. Só que Maria, a sanguinária, ela era católica, assim como sua mãe, e não da Igreja da Inglaterra como seu pai. Então, ela assume o trono e ela restabelece o catolicismo, e aí passa a haver uma grande perseguição aos protestantes dentro da Inglaterra. Uma perseguição muito forte, muito grande, e por isso que ela é chamada de Maria a Sanguinária. Então, ela toma o trono em 1553, mas em 1558 ela morre com 5 anos de reinado, ela morre. E Elizabeth I assume o trono. Está bem a Elizabeth I, filha de Ana Bolena. Estão lembrados, né? Então,
Elizabeth I era a única filha de Ana Bolena e ela assume. Ela é chamada também de Isabel I. Então, quando você vê Elizabeth I ou Isabel I, nós estamos falando da mesma pessoa. Por exemplo, agora quem está no trono da Inglaterra é a Elizabeth II ou Isabel II. Qual que é a primeira? Elizabeth I ou Isabel I, que era filha de Ana Bolena. Esse filme também é muito legal, Elizabeth I. Então, ele retrata esta época da história da Inglaterra. Daí surge, então, os puritanos, que é muito importante na nossa história. Os puritanos eram aqueles que buscavam uma purificação na Igreja da Inglaterra, para abolir muitas práticas católicas que ainda permaneciam na Igreja. Geralmente, os puritanos... Olha que interessante. Geralmente, os puritanos eram jovens, espiritualmente ardorosos, teologicamente calvinistas, intelectuais progressistas, extremamente atualizados e modernos. Olha que o que de fato eles eram é completamente diferente daquilo que eles tentam vender a respeito dos puritanos, que eram pessoas ranzinzas, que eram pessoas atrasadas, etc. Mas não era nada disso. Os puritanos eram jovens, espiritualmente ardorosos, teologicamente calvinistas, intelectuais progressistas, extremamente atualizados e modernos. Tem um livro do C.S. Lewis que ele fala que o maior prejuízo foi terem colocado essa pecha de extremistas e conservadores nos puritanos. Como eu já falei para vocês, a separação da Igreja da Inglaterra de Roma não foi por motivos teológicos, foi por motivos políticos e sexuais. Então, como no seu íntimo, Henrique VIII era católico e não protestante, ele fez uma separação mais política do que espiritual. Então, por isso que muitos dos costumes de Roma permaneceram na Igreja da Inglaterra. E estão presentes até hoje, né? Se você for verificar. Só que já existiam muitos bispos dentro da igreja, muitos sacerdotes dentro da igreja, que eles estavam influenciados por Lutero, por Calvino e pelos outros reformadores. E eles começaram, essas pessoas, não somente os oficiais da igreja, mas muitas pessoas que não eram oficiais da igreja, eles começaram a pedir uma purificação dentro da igreja, para que a igreja da Inglaterra abandonasse todo aquele resto de papismo que havia ficado dentro da igreja da Inglaterra. Então, eles queriam o quê? Uma purificação da igreja da Inglaterra. E por isso que eles foram apelidados de quê? De puritanos. Em 1566, nasce Jaime, sobrinho trineto de Henrique VIII. Então, ele era filho de uma irmã, ele era neto de uma irmã de Henrique VIII. O nascimento de Jaime ele é muito importante para a história protestante, e daqui a pouco vocês vão ver uma coisa interessante. Nessa época aí, houve a supressão das profetizações puritanas. Nessa época aí, como estava muito grande esta briga entre os adeptos da Igreja da Inglaterra e os puritanos, houve um ato do parlamento proibindo os puritanos de pregarem. Eles foram proibidos de pregarem, os puritanos. Então, esse ato que proibiu os puritanos de pregarem foi chamado de a supressão das profetizações puritanas.
em 1593, a um ato parlamentar contra os puritanos, aumentando muito a perseguição. Então, tem puritano que foi preso, tem puritano que foi morto, e nesse inteirinho aí, em 1603, morre Elizabeth I e Jaime I assume o trono. Então, como não tinha mais ninguém na sucessão de Henrique VIII, então alguém que era descendente do pai de Henrique VIII, Henrique VII, assume então o trono Jaime I. Nessa época, então, por causa da perseguição, os puritanos migram para a Holanda. Alguns já tinham ido para Genebra e sofrem mais influência ainda do calvinismo. E lá na Inglaterra, então, surge a primeira Igreja Batista. Em 1609, surge em Amsterdã, Holanda, a primeira Igreja Batista, sob a liderança de John Smith, um clérigo, um padre, né, um sacerdote da Igreja Anglicana, e Thomas Elwes, um advogado. Logo, os batistas se dividiram em dois grupos. Então, logo no início, os batistas se dividem em dois grupos: os batistas gerais e os batistas particulares. Esses dois grupos, em princípio, se dividiram por conta da doutrina da expiação, da morte de Cristo. O que eles entendiam a respeito da morte de Cristo? Os gerais, os batistas gerais, crendo na expiação ilimitada. Ou seja, Cristo, quando morreu em favor de todos os homens em geral. Por isso que eles eram chamados de batistas gerais. E os batistas particulares, ou também calvinistas, eles criam na expiação limitada, que também é chamada expiação particular, ou a expiação em favor dos eleitos. Então, vocês percebem que, desde o início do movimento protestante, a divisão. Então, hoje, quando nós vemos N denominações evangélicas, protestantes, isso está na marca. Um dia desses, alguém reclamou, né, que os protestantes viviam sempre debatendo uns com os outros, né? Eu falei assim, mas isso é lógico, é por isso que eles chamam protestantes. Se eles fossem concordantes, não haveria tanta divisão. Então, como os batistas também fazem parte dos protestantes, os batistas vêm também se dividindo. É só você entrar em qualquer grupo aí de batistas, aí você vai ver como tem divisão até entre os batistas particulares aí. Então, os batistas gerais, muitos descontentes com a liderança de Smith, retornam à Inglaterra em 1612, conduzidos por Thomas Elwes. Nesse ano, Smith morre e sua congregação acaba por se unir à tradição anabatista holandesa. Então, o que acontece com os batistas gerais? No próprio vídeo, o pastor Israel Belo fala isso, que os batistas gerais, eles desaparecem. Eles desaparecem. Com a morte de Thomas Elwes, eles desaparecem, já era um grupo pequeno, e com a morte de Smith, eles desaparecem, e poucos deles que sobram, eles acabam se unindo aos anabatistas. Elwes morreu em 1615, e 1616, e sua pequena congregação, com cerca de 10 membros, sobreviveu ao aprisionamento e morte de seu líder, havendo congregações de batistas gerais em Londres, Coventry, Lincoln, Salisbury, Tiverton, com aproximadamente 150 membros. Os batistas gerais foram praticamente extintos no final do século XVIII. Os batistas particulares, em meio a tudo isto que surgem os batistas calvinistas. No ano de 1616, sob o pastoreio de Henry Jacob, uma igreja surge como a primeira igreja batista calvinista da história.
é conhecida como Igreja Jacob, Lathrop, Jesse. Estes são os nomes dos 3 primeiros pastores dessa igreja. Henry Jacob a pastoreou de 1616 a 1622, John Lathrop de 1624 a 1634 e Henry Jesse de 1637 a 1639. Essa daí é uma gravura, então, dessa primeira igreja batista particular que você viu. Muito diferente do que é uma igreja nos dias de hoje, né? Em 1611, acontece a publicação da Bíblia King James. Lembra que eu falei lá do Jaime I, que era uma pessoa muito importante na história? Por quê? Porque foi ele que mandou publicar a Bíblia King James. E a Bíblia pegou o nome em homenagem a ele. James e Jaime é o mesmo nome, né? Jaime em português e James em inglês. Então, a Bíblia King James, ela foi publicada a mando do rei Jaime I, e dizem que ela foi publicada para ela combater a Bíblia de Genebra, que era muito calvinista. Então, como a Bíblia de Genebra ela era muito popular nessa época, e ela era muito calvinista à vista da Igreja da Inglaterra, eles mandaram fazer, então, essa Bíblia King James, que é uma Bíblia muito valiosa, muito reconhecida até os dias de hoje, mas ela foi lançada, então, com esse objetivo de combater a Bíblia de Genebra. Em 1620, os puritanos migram para a Nova Inglaterra. Então, eles começaram a ir para Genebra e para a Holanda, e depois eles começam a ir para os Estados Unidos, para a Nova Inglaterra. Se você quer conhecer um pouquinho dessa história da migração dos puritanos para a Nova Inglaterra, tem essa série aí da Netflix. Eu não sei se ela continua no ar, porque às vezes essas séries da Netflix elas entram no ar e depois são suspensas, né? Mas se você quiser assistir um pouquinho então dessa história, você assiste essa série. Em 1625 morre Jaime I e Carlos I assume o trono. Aí nasce, em 1630, nasce Carlos II. Carlos I, ele assume o trono, mas ele é enforcado e a Inglaterra se torna uma república sob a liderança de Oliver Cromwell. Oliver Cromwell se torna o primeiro-ministro. É o único período na história da Inglaterra em que ela não é governada por uma monarquia, mas um sistema parlamentar. Oliver Cromwell, ele era um puritano. Então, nessa época, de 1649 em diante, a Inglaterra ela é governada por um puritano de nome Oliver Cromwell. Esses 2 filmes aí contam. Você vê que eu estou colocando aí bastante filmes aí para vocês poderem saber um pouquinho mais da história disso daí. Então, esses 2 filmes aí, um chama Cromwell e o outro, Morte ao Rei, conta então um pouquinho da história dessa época aí parlamentarista da Inglaterra, em que ela foi liderada então por um protestante puritano. Cromwell e Morte ao Rei. Cromwell morre e não existia nessa época nenhum líder que tivesse a capacidade de Cromwell. Então aí a monarquia é restabelecida e Carlos II assume o trono, filho de Carlos I, que tinha sido morto então por Cromwell, né? Em Carlos II é deposto porque ele queria restabelecer o catolicismo na Inglaterra novamente. Então ele é deposto e Guilherme III assume o trono. Ele é deposto na Revolução Gloriosa. Guilherme III
e Maria II assumem o trono após aceitarem a Declaração dos Direitos. Então, eles assumem o trono através dessa Revolução Gloriosa e eles eles aceitam essa Declaração dos Direitos, em que começa a haver na Inglaterra uma liberdade religiosa, em que os presbiterianos, os puritanos e as demais igrejas, elas passam a conviver simultaneamente na Inglaterra. Eu vou ler aqui alguns artigos dessa Declaração dos Direitos. Que os súditos protestantes podem ter, para sua defesa, as armas necessárias à sua condição e permitidas por lei. Então, nessa Declaração de Direitos, a lei permite que os protestantes possam possuir uma arma para que eles possam se defender contra aqueles que os querem agredir. Então, a permissão para ter arma foi um instrumento de defesa da fé. Então, eles tinham liberdade e eles poderiam andar armados para poder defender a sua fé, para que eles não fossem obrigados a abrir mão da sua fé. A esta petição de seus direitos, fomos estimulados particularmente pela declaração de Sua Alteza, o Príncipe de Orange, que levará a termo a liberdade do país, que se acha tão adiantada, e esperamos que não permitirá sejam desconhecidos os direitos que acabamos de recordar, nem que se reproduzam os atentados contra a sua religião, direitos e liberdades. Então, vocês percebem que essa questão de desarmamento, a política de desarmamento, é sempre uma política para não proteção da liberdade, e não o contrário. Percebe? Então, eles obtiveram o direito de andarem armados para que eles pudessem defender a sua fé. Nesse período, muitos puritanos que haviam migrado da Inglaterra, fugindo da perseguição, retornam ao país. Então, eles tinham fugido para a Holanda, haviam fugido para Genebra, e eles começam a retornar. Logicamente que talvez poucos que tinham ido para a América, eles retornam. Mas muitos que tinham ido para a Holanda ou que tinham ido para Genebra, eles retornam para a Inglaterra. Em 1689, é convocada a Assembleia Geral dos Batistas em Londres, de 3 a 11 de julho. De 1687, onde é aprovada em 1689 a Confissão de Fé Batista de Londres. Então, a Confissão de Fé Batista de Londres, a Confissão de Fé Batista, que a maioria de nós conhecemos, ela foi aprovada dentro desse ambiente aí, em que foi assinada aquela Declaração de Direitos, em que os protestantes, inclusive os batistas e os presbiterianos, que eles acabaram participando lá da Assembleia de Westminster, né? Foi tudo dentro desse contexto, então, onde foi assinado essa liberdade religiosa. Aqui eu tenho uma edição da Confissão de Fé Batista de 1689. Essa daqui é uma edição da editora Fiel, chama Fé para Hoje, Confissão Batista de Fé de 1689. Essa daí é um facsímile de uma edição bem antiga ainda da Inglaterra. A Fiel, essa daqui está fora de estoque, não existe mais, mas outras editoras publicaram aí a Confissão de Fé Batista, inclusive o Estandarte de Cristo, e você pode obter a Confissão de Fé Batista em PDF, tem vários à disposição, e também tem alguns aplicativos que tem essa Confissão de Fé Batista e as outras Confissões de Fé. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui se vocês conseguem ver esse aplicativo. Ó, vocês estão vendo esse aplicativo aí, Conf? Está conseguindo ver aí, ó? Conf. Esse aplicativo aí, ele tem a Confissão de Fé Batista, tem a Confissão de Fé de Westminster, tem os catecismos,
tem bastante material reformado dentro desse aplicativo e ele é gratuito. Você pode baixar aí no seu celular e você vai ficar muito bem servido. Conf, ele chama. A Confissão de Fé Batista de Londres, ou a Confissão de Fé Batista de 1689, foi adotada pelos ministros e mensageiros da Assembleia Geral dos Batistas em Londres, de 3 a 11 de julho de 1689, que se reuniram para dar uma expressão formal de sua fé cristã, sendo uma confissão de fé reformada ou calvinista. Agora, vamos falar dos batistas no Brasil. Thomas Jefferson Brown era missionário americano na Nigéria, África, trabalhando entre os nativos da tribo Yoruba. Depois de algum tempo na África, retornou aos Estados Unidos e foi enviado em 1860 para o Brasil, uma vez que muitos escravos que falavam o dialeto Yoruba, língua corrente entre os negros traficados, podiam ser alcançados. Então, esse foi o primeiro missionário batista a vir para o Brasil, Thomas Jefferson Brown. 8 meses depois, devido a problemas de saúde, e porque as autoridades o impediram de pregar o evangelho, visto que sua mensagem se distanciava dos ensinos católicos, até então a religião oficial do país, Brown precisou retornar ao seu país, desta vez em definitivo. Então ele vem e consegue ficar apenas 8 meses no Brasil. Tempos depois, um grupo de americanos sulistas, derrotados na guerra entre o Sul e o Norte, a Guerra da Secessão, né? Desembarcou no Brasil, em Santa Bárbara do Oeste. Grande parte desses colonos era de origem protestante, e em 10 de setembro de 1871, eles organizaram a primeira igreja batista em terras brasileiras, sob a coordenação do pastor Richard Ratcliffe. No início, os cultos ainda eram em inglês, o que afastava os habitantes locais. Então, essa primeira leva de americanos batistas que vieram ao Brasil, eles vieram mais ou menos que fugidos da Guerra da Secessão, da Guerra Civil Americana. Eles eram sulistas, o Sul perdeu a guerra, né, como vocês sabem, para o Norte, e eles vieram como que fugidos aqui para o Brasil, não propriamente fugidos, mas porque eles tinham sido derrotados e talvez perderam tudo que eles tinham, tal, e vieram para o Brasil, vieram para Santa Bárbara do Oeste, e ali eles fundaram a primeira igreja batista do Brasil. Os primeiros cultos em português só ocorreram posteriormente com a chegada do Brasil do missionário William Buckbabe e sua esposa Anne Lute Babe, que rapidamente aprenderam português no Colégio Presbiteriano de Campinas. Um dos introdutores do casal foi o ex-padre Antônio Teixeira de Albuquerque, sacerdote católico da província de Alagoas, que se converteu ao protestantismo sozinho ao estudar a Bíblia. Os batistas do Brasil, hoje eles possuem uma doutrina indefinida e muitas vezes contraditória. Então, se você pegar a declaração de fé batista, você percebe que ali tem uma mistura entre calvinismo por causa das origens e uma mistura de arminianismo por causa da influência do arminianismo dos últimos séculos, né? Então, possui uma doutrina indefinida e muitas vezes contraditória, devido à origem calvinista dos batistas, associada à influência arminiana, adquirida pela maior parte das igrejas evangélicas americanas do século XIX, através dos ensinos de Charles Finney. Então, os ensinos de Charles Finney, eles influenciaram a grande parte das igrejas americanas e essa influência arminiana de Charles Finney também elas influenciaram as igrejas brasileiras e a igreja batista também. Então, por que hoje praticamente, quando você vê participar de um culto nas igrejas evangélicas, é praticamente obrigatório você fazer um apelo, né? Por influência de Charles Finney, um avivalista do final do século XIX nos Estados Unidos.
Depois eu vou mandar para vocês um áudio a respeito dessa época de Charles Finney e da influência que ele teve para que a igreja se tornasse arminiana e deixasse as suas doutrinas, a sua teologia calvinista. Embora, ao longo da história, sempre houveram os fiéis às origens, como eu falei para vocês, né? Os 7.000 que não se dobram a Baal, somente agora, no início do século XXI, está surgindo um movimento mais forte dentro da Igreja Batista Brasileira, de retorno às antigas doutrinas cridas e pregadas pelos pais denominacionais. Então, só agora, nessas 2 últimas décadas, é que tem surgido dentro da Igreja Batista, então, um retorno àquelas doutrinas reformadas daqueles puritanos que foram para a Inglaterra, daqueles que aprovaram a Confissão de Fé Batista de 1689. Ok, queridos? Então, esse é um rápido... uma rápida passagem aí a respeito do surgimento aí da história dos batistas. Se vocês tiverem alguma dúvida a esse respeito, vocês podem me mandar uma pergunta aí através do WhatsApp, e eu respondo. E na sexta-feira, então, nós vamos entrar nas doutrinas propriamente ditas. Vocês lembram que na aula passada eu falei dos 5 solas, né? E dos 5 pontos do calvinismo. Então, agora, na sexta-feira, nós vamos entrar na parte doutrinária do nosso curso, que é aquilo que é mais importante. Então, nós vamos, na sexta-feira, estudar o Sola Escritura, tá? Espero que tenha sido útil para vocês e até sexta-feira, se Deus quiser. Ok? Tchau para todos. Tchau, 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 tchau.